Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Professor Wagner novamente aqui para a gravação da aula número 16 de língua portuguesa do nono ano. Como acontece sempre, eu vou pedir para vocês separarem o material, o caderno, caprichadinho, caderno bonitinho que vocês têm aí, que eu sei, ou uma folha de papel, lápis, borracha, caneta e também apontador. Ok? Como também acontece em todas as aulas, vocês precisam colocar ali a data de hoje, anotar o número da aula, aula 16, e a disciplina, língua portuguesa. Vou deixar um tempinho para vocês fazerem isso e eu já volto. Anotaram tudo? Então vamos relembrar o que aconteceu na aula anterior, como a gente sempre faz. Trabalhamos a reportagem, uso excessivo do celular pode causar dependência e problemas psicológicos. Vamos manter esse texto nessa aula, vamos continuar falando desse assunto. Foram feitas algumas perguntas, vocês refletiram acerca desse assunto na aula anterior, vamos continuar refletindo nessa. Também trabalhamos com o processo de formação de palavras. A gente comentou lá, expliquei para vocês que as palavras podem ser formadas aí por derivação prefixal, sufixal, falamos de hibridismo e também falamos de estrangeirismos. Existem outros processos de formação de palavras. Por enquanto, vamos ficar nesses aqui, ok? Então vamos para o que será trabalhado na aula de hoje. Então na aula de hoje nós vamos trabalhar com compreensão e interpretação de texto, e também com coerência e coesão. Vocês podem se perguntar, mas de novo, compreensão e interpretação de texto vai ser uma constante. É fundamental estar sempre lendo, compreendendo e interpretando textos. A vida exige isso de nós, quase que sempre. E coerência e coesão, como eu falei. Entendendo como funciona a coerência e a coesão. Então vamos lá, voltando ao assunto da aula de hoje. O uso excessivo do celular pode causar dependência e problemas psicológicos. No título da reportagem acima, temos a conjunção e fazendo a ligação de duas orações, de modo que as informações acerca das consequências do uso exagerado do celular sejam apresentadas. Quais são essas consequências? Dependência e problemas psicológicos. A conjunção, ao ligar as orações e estabelecer uma ideia de acréscimo, tornou o título coeso, ou seja, relacionou bem as informações e as conectou. Notem ali que o E está somando duas informações, unindo e deixando esse texto aí mais coeso, mais bem construído, mais bem costurado ali. O uso excessivo do celular pode causar dependência, não só a dependência, e problemas psicológicos. Foram somadas aí as duas consequências do uso excessivo do celular. Então, aí está a importância da conjunção E ali fazendo essa ligação. Continuando aqui, vamos lá. O uso excessivo do celular pode causar dependência e problemas psicológicos. Eu coloquei uma setinha ali, o pode causar, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Além disso, é possível perceber que a locução verbal pode causar foi omitida na segunda oração, podendo ser notada pelo contexto. Essa omissão de algo já anteriormente mencionado recebe o nome de zeugma e também é um recurso que confere coesão ao texto. Então aquilo que você mencionou antes
e não precisa mencionar de novo, recebe o nome de zeugma. E é um recurso de coesão também. Para que você vai ficar repetindo a mesma palavra, a mesma expressão, se ela já pode ser percebida ali pelo contexto? É o caso da locução pode causar. Nota-se que ela está ali, só que está omitida. Ok? É um recurso também que você, ao produzir um texto, pode usar, deve usar, para não ficar repetindo muitas vezes a mesma palavra. Continuando ali, entendendo como funciona a coesão, ou melhor, a coerência e a coesão. Quem nunca pegou o celular apenas para checar mensagens e passou dezenas de minutos ou até mesmo algumas horas vidrado na telinha? Esse comportamento, cada vez mais comum, pode se tornar um vício que já atinge 12% dos americanos, segundo dados do Center for Internet and Technology Addiction. Eu deixei destacado ali, esse comportamento. As palavras esse comportamento são utilizadas para retomar a ideia contida na pergunta feita anteriormente, sem que seja preciso repeti-la. Esse recurso se chama anáfora e também consiste em um mecanismo de coesão. Então isso acontece praticamente o tempo todo no texto. Palavras são retomadas. E para que seja feita essa retomada de palavras ou ideias do texto, são usadas expressões que funcionam como anáfora, a chamada coesão anafórica, né? Uso o termo anafórico ali para fazer essa retomada aí, que foi o caso de esse comportamento. Qual comportamento? O de pegar o celular e ficar ali, né, um tempão, mais do que o esperado. Perceberam? Bom, então vamos lá. Entendendo como funciona a coerência e a coesão. Quem nunca pegou o celular apenas para checar mensagens e passou dezenas de minutos ou até mesmo algumas horas vidrado na telinha? Esse comportamento, cada vez mais comum, pode se tornar um vício e já atinge 12% dos americanos, segundo dados do Center for Internet and Technology Addiction. Agora eu destaquei uma parte maior do texto ali, a pergunta dela, né? A pergunta feita no texto. A pergunta feita pelo autor, com base em um dado da realidade. Qual que é o dado da realidade? O dado da realidade de que as pessoas fazem isso, né? Pegam o celular muitas vezes para dar aquela olhadela, como se diz, né? E aí, aí começa a rolar a barra ali da timeline do Face, vai, e aí fica um tempão ali. Ou o WhatsApp fica conversando e tal, enfim, acha um texto pelo qual se interessou e fica mais tempo do que o esperado, não é? Quando acontece isso ainda é algo bom, né? Pior é ficar perdendo tempo usando o celular. Então ali, quando o autor fez essa pergunta, ele utilizou um recurso que oferece coerência ao texto, pois além de aproximar o leitor do assunto tratado na reportagem, mantém uma conexão direta com o tema da reportagem. Trata-se, portanto, de uma questão coerente. Percebam que está diretamente ligado com o que ele está tratando no texto, com o tema daquela reportagem. E dialoga com o leitor essa pergunta, porque ela corresponde à realidade, então ele está sendo coerente ao fazê-la. É um exemplo também de coerência. Quando você vai para além do texto, você não se restringe somente ao que está ali, você também parte para o interlocutor do texto, por assim dizer, né? Para aquele que está lendo o texto. Ok? Continuando ali, entendendo como funciona a coerência e a coesão. Quem nunca pegou o celular apenas para checar mensagens e passou dezenas de minutos ou até mesmo algumas horas vidrado na telinha? Esse comportamento, cada vez mais comum, pode se tornar um vício que já atinge 12% dos americanos, segundo dados do Center for Internet and Technology Addiction. Então, de novo, ali agora, eu tenho outras palavras destacadas. Eu tenho os verbos destacados. Perceberam? Pegou, passou, pode, tornar e atinge. Outro aspecto do texto que evidencia a existência de coerência no texto são os termos verbais, ou melhor, os tempos verbais correspondentes ao momento das ações. No momento da pergunta retórica, a autora se referiu a ações que praticamente todos realizaram no passado. Depois, ela passa a usar verbos no presente a fim de mostrar que o problema é atual e ainda está acontecendo. Então, mesmo que haja essa diferença de tempos verbais, há uma coerência ali. Porque quando a autora fez a pergunta,
ela se referiu ao passado. Pegou, passou, ok? Perguntas no passado. Agora, fora da pergunta, ela usa verbos no presente, porque é um problema relativo à atualidade, aos dias que estamos vivendo. Então há essa coerência ali também. Ok? Continuando aqui. Agora a gente tem outro termo destacado ali, ó. Quem nunca pegou o celular apenas para checar mensagens e passou dezenas de minutos ou até mesmo algumas horas vidrado na telinha? Esse comportamento, cada vez mais comum, pode se tornar um vício que já atinge 12% dos americanos, segundo dados do Center for Internet and Technology Addiction. No trecho acima tem-se a palavra segundo, que nesse contexto funciona como conjunção que estabelece o sentido de conformidade. O uso de conectivos com valor conformativo é um recurso bastante comum quando em textos mais formais se pretende citar instituições ou profissionais para fazer o uso do argumento de autoridade. Esse também é um mecanismo de coesão relevante, principalmente nesses textos ligados ao universo jornalístico. É importante você ter ali o argumento de autoridade para ratificar, para dar base, para dar sustentação à informação que está sendo trazida, para dar credibilidade. É importante que a informação seja trazida por um profissional, ok? E para fazer isso, geralmente se usa um conectivo com valor de conformidade, segundo, de acordo com, certo? Então ali, ó, a exposição excessiva ao celular também pode causar insônia. Isso acontece porque a luz do aparelho diz ao cérebro que ele deve ficar alerta. No trecho acima, ele se refere ao cérebro. Esse é um clássico exemplo de coesão por substituição usando um pronome pessoal. Esse mecanismo coesivo tem como objetivo evitar a repetição de uma palavra ou sequência de palavras já mencionadas anteriormente. É mais um mecanismo para você evitar a repetição desnecessária da mesma palavra. Ali no caso foi usado o pronome ele, porque ele se refere a cérebro. Note que ficaria estranho dizer, ó, isso acontece porque a luz do aparelho diz ao cérebro que o cérebro deve ficar alerta. Não é necessário repetir. Fica estranho, fica ruim essa repetição. Para que você não repita a mesma palavra, a língua te fornece mecanismos de coesão. E o pronome, o uso de pronomes é um deles. Ok? É claro que não vai ficar também repetindo o pronome muitas vezes na palavra. Para isso existem sinônimos, existem omissões, existem os outros recursos de coesão. Muito bom. Ufa! Falei demais, né? Agora é a sua vez. Vamos às questões ali, ó. A primeira. Aqui o pronome demonstrativo isso se refere no texto? 2. Pode causar indica certeza acerca do malefício relacionado à exposição excessiva ao celular? Justifique sua resposta. Eu coloquei o trechinho aqui do lado para vocês lerem e encontrarem as informações necessárias para responder as questões e na sequência nós voltamos.
Vamos à resposta das duas questões. Aqui o pronome demonstrativo isso se refere no texto, no trecho do texto ali destacado. Isso se refere à insônia causada pela exposição excessiva ao celular. Notem lá. A exposição excessiva ao celular também pode causar insônia. E isso acontece porque a luz... Então a insônia acontece porque a luz do aparelho diz ao cérebro que ele deve ficar alerta. Aí fica difícil de dormir, né? E a questão 2 pode causar... Indica certeza acerca do malefício relacionado à exposição excessiva ao celular? Justifique sua resposta. Obviamente que não. Indica uma possibilidade, algo que pode acontecer, mas não se pode afirmar que de fato acontecerá. Ok? O texto deixa isso bem evidente. Há uma possibilidade, não uma certeza. Eu preparei para vocês também um enigma para vocês decifrarem. Em que consiste esse enigma? Eu vou explicar. Ali existem alguns símbolos, ok? Ali em cima, os símbolos. E embaixo de cada símbolo desse, letras. É bem fácil, bem tranquilo. A partir desses símbolos que estão aqui embaixo, vocês vão identificar para mim qual é a frase que vai surgir, que vai ser formada a partir deste enigma. Daqui a pouco a gente volta. Conseguiram decifrar? Difícil, fácil? Eu acho que foi fácil. Eu acho. Vamos ver ali o que vocês extraíram desse enigma. A frase é: nenhum vício é bom. Ok? Para a gente pensar em vício algum é bom. É preciso ter uma medida nas coisas. Nada de excesso.
Ok? Continuando o assunto, agora eu trouxe para vocês uma figura aqui associada a um texto verbal. O uso incorreto do celular pode causar danos na coluna cervical. O uso incorreto de celulares, tablets e outros dispositivos móveis podem comprometer a boa postura de uma pessoa. Em posição neutra, a cabeça de um adulto pesa entre 4,5 e 5,4 quilos, dependendo da inclinação da cabeça para utilizar o celular. Podem ser gerados um peso extra de 27 quilos sobre o pescoço, além de sérios problemas de saúde a médio e longo prazo. Esse peso é correspondente a uma criança de 8 anos. Olha o quão sério é isso, de acordo com a tua postura aí. Quanto peso extra você pode exercer sobre a sua coluna cervical e o quão prejudicial isso pode ser a curto e longo prazo para a tua saúde. É importante prestar atenção a isso, a postura quando você estiver usando o celular. Procurar ficar ereto ao utilizá-lo, levantá-lo na altura dos olhos e não exagerar no tempo de uso, fundamental. Certo? Aqui a figura para vocês observarem. 0 grau, 6 quilos. 15 graus, 12 quilos. 30, 18 quilos. 45 graus, 22 quilos e 60 graus. 27 quilos de peso. Demais, né? Saiba o quanto você está viciado no celular. Agora é a hora da verdade. Que sempre fica aquela perguntinha, poxa, mas eu acho que eu não estou viciado no celular. Não uso por tanto tempo assim. Ah, não, tá tranquilo. Será? Vamos verificar. Especialistas enumeraram 5 níveis de vício, do vício. Né? Primeiro, segurança. A pessoa começa a perder contato com o mundo real. E aí, está perdendo contato com o mundo real ou não? Consegue se conectar ainda com a realidade? Não fica só ali nas redes sociais? Relevância. Vida virtual passa a ser mais importante. O que você prioriza no teu dia a dia? A vida virtual ou a vida real? Pensa sobre isso. Tolerância. Sentir necessidade de estar conectado o tempo todo. Aquela coisa. Ficou um pouco sem o celular. Cadê meu celular? Cadê meu carregador? Acabou a bateria? Vai acabar a bateria? Ai meu Deus, fulano vai mandar um recado, fulano vai mandar um recado, não sei. Cuidado. Abstinência. Se não conectada, a pessoa fica tensa, nervosa, ansiosa. Acontece isso com você? Não? Tomara que não. E contato social. Produtividade no trabalho cai, rendimento na escola diminui, brigas com familiares e pessoas próximas. A pessoa fica irritada, fica antissocial. Complicado isso, né? Não dá para deixar acontecer. Deixar o celular, o uso excessivo do celular, atrapalhar a tua rotina na escola, fazer com que tuas notas caiam, atrapalhar o teu desempenho no trabalho. Tem que prestar atenção a esses detalhes e, se for o caso, procurar ajuda. Pensando sobre tudo que vimos nessa aula. Brasileiros estão cada vez mais viciados no celular. O tempo médio de uso do smartphone mais do que dobrou nos últimos 4 anos, o que pode afetar a saúde de várias formas. Por Lucas Agrela. Quanto tempo você passa por dia usando o celular? A média dos brasileiros é a mais alta do mundo. 4 horas e 48 minutos. Os dados são de um levantamento da empresa de Statista e são referentes ao ano de 2016. É um texto não muito antigo, faz aí 5 anos mais ou menos que foi publicado, mas vocês vão ver que não mudou muito a situação de lá para cá, né? Muito pelo contrário, né? Ou ela se manteve ou piorou um pouco. Veja, muito tempo ficar 4 horas e 48 minutos, sendo que o recomendado é cerca de 2 horas de uso de celular, a não ser que você trabalhe. E agora, em época de pandemia, a gente faz muita coisa pelo celular, assiste-se videoaula pelo celular, trabalha-se pelo celular, participa-se de reuniões pelo celular, então é óbvio que esse tempo tem de ser aumentado.
mas tem que cuidar para não exagerar. O problema é o exagero. Então, ó, China, Estados Unidos, Itália e Espanha são os demais países que compõem o top 5 de maior tempo de uso do smartphone ao longo de um dia. Respectivamente, suas médias são de 3 horas e 3 minutos, 2 horas e 37 minutos, 2 horas e 34 minutos e 2 horas e 11 minutos. Com o número crescente de smartphones pelo país e o aumento do tempo de uso desses aparelhos, organizações se preocupam com o bem-estar dos brasileiros e o uso de tecnologia. É o caso do Instituto Delete, especializado em detox digital e institucionalizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa palavra detox, para vocês estar tranquila, detox significa desintoxicação. Quase enrolou a língua aqui. Então, se desintoxicar do uso do celular. Veja a seguir o ranking elaborado pelo estatista, que mostra o tempo de uso médio do celular em 10 países com os índices mais altos do mundo. Então nós vamos ver ali os 10 países, né, com o índice mais alto de uso celular do mundo. A gente tem lá, vou fazer uma tradução rápida para vocês do que está ali. O vício em uso de smartphone é algo global, né? Horas por dia gastas online. A gente tem ali uma relação de alguns países. Brasil, no topo da lista, como a gente já viu, com 4 minutos e 48 segundos, que é o tempo que cada brasileiro fica em média usando o celular. Percebam que em 2012 esse tempo era bem menor. Notaram ali, ó, em laranja 2012, em 2016 é nesse vermelho mais escuro aí. A China, que é o segundo país desse gráfico, com 3 horas e 3 minutos, né, de tempo. Estados Unidos, 2 horas e 37 minutos. A Itália, 2 horas e 34 minutos. A Espanha, 2 horas e 11 minutos. A Coreia do Sul, 2 horas e 10 minutos. O Canadá, 2 horas e 10 minutos. O Reino Unido, 2 horas e 9 minutos. E a Alemanha, 1 hora e 37 minutos. A França, 1 hora e 32 minutos. Aí o tempo. Olha a variação do Brasil. Só para vocês observarem aí os dados que o gráfico oferece. A variação entre 2012 e 2016 do Brasil e a dos demais países. Como cresceu o tempo que cada brasileiro, em média, fica usando o celular. Muito preocupante isso. Os textos que lemos mostram dados relativos a 5 anos. Como será que está a situação hoje? Qual é o cenário hoje do Brasil em relação ao uso do celular? Eu trouxe para vocês mais um gráfico ali, ó. Média de horas gastas no celular por dia por usuário. Então a gente tem, em 2019, a Indonésia passando o Brasil. Então a gente perdeu o topo do ranking. Agora o Brasil é o segundo colocado ali, ó. Mas percebam que o tempo passa de 4 horas. Chega quase a 5 horas. Então está semelhante ao que acontecia em 2016. Perceberam como não houve praticamente variação nesse sentido? Brasil é o segundo, seguido pela Índia, México, Argentina, enfim, o último é a Alemanha. Então a Alemanha continua lá no final. No outro gráfico também ela ficava no final dessa relação. Agora é a sua vez. A questão que eu trouxe para vocês ali de verdadeiro ou falso, questão 4, marque V para verdadeiro e F para falso. Segundo dados de 2016, o brasileiro passa quase 5 horas por dia usando o celular. Procede ou não essa informação? Usar o celular por mais de 4 horas é algo benéfico à saúde, uma vez que deixa o cérebro mais ativo e produtivo. Será? Usar excessivamente o celular pode desencadear uma doença chamada nomofobia. Procede ou não? Se o usuário de celular cuidar da postura ao utilizar o aparelho, não há problema algum usá-lo por mais de 4 horas
por dia. Os especialistas recomendam usar o celular por no máximo 2 horas diariamente. Aqui, como eu faço sempre, eu coloquei ao lado um quadro ali com algumas informações que vocês vão usar aí para responder essa questão, para fazer esse exercício. Vou deixar um tempo para vocês e na sequência retornamos. Então vamos à correção deste exercício. A primeira ali é verdadeira. Segundo dados de 2016, o brasileiro passa quase 5 horas por dia usando o celular. Se eu não me engano, eram 4 horas e 48 minutos. A segunda afirmação ali é falsa. Usar o celular por mais de 4 horas é algo benéfico à saúde, uma vez que deixa o cérebro mais ativo e produtivo. O texto não diz isso, em momento algum. Muito pelo contrário, você cansa mais o cérebro. Usar excessivamente o celular pode desencadear uma doença chamada nomofobia. É verdadeira, como nós já vimos. E se o usuário de celular cuidar da postura ao utilizar o aparelho, não há problema algum usá-lo por mais de 4 horas por dia. Isso é falso, não importa a postura. É maléfico usar o celular por um tempo excessivo. E a última é verdadeira. Os especialistas recomendam usar o celular por no máximo 2 horas diariamente, exceto em situações aí esporádicas, como a gente já falou. Aqui mais uma questão para vocês agora. Nessa aqui vocês vão encontrar qual que é a alternativa verdadeira. Ou melhor, deixa eu retificar aqui, estou falando besteira já. Vocês vão encontrar a alternativa incorreta. Isso é importante, hein? Aquela que não é verdadeira. E vão assinalá-la. A. China, Estados Unidos, Itália e Espanha também são países onde se usa muito o smartphone, diariamente. Verdade ou não? Nos Estados Unidos, as pessoas usam o smartphone por mais tempo do que na Itália. Na Espanha, as pessoas usam o smartphone, em média, por 2 horas e 11 minutos ao longo de um dia. Nos Estados Unidos, as pessoas usam o smartphone, em média, por 2 horas e 34 minutos ao longo de um dia. Então, dessas alternativas aí, uma delas está errada. Vocês vão identificar e daqui a pouco eu volto com a correção. Então vamos à resposta. Alternativa D. Nos Estados Unidos as pessoas usam o smartphone em média por 2 horas e 34 minutos ao longo de um dia. Não é essa a informação, é por menos tempo, né, que eles... Deixa eu voltar aqui para a gente consultar por quanto tempo eles ficam. Estados Unidos, vamos ver lá,
2 horas e 37 minutos em média. Ok? E ali a informação é de 2 horas e 34 minutos. Por isso está incorreta. Então vamos à próxima questão. Questão 6. Tendo como base o gráfico ao lado, responda às questões. É correto dizer que o Brasil foi o único país que, de 2012 a 2016, mais do que dobrou as horas de uso diário da internet? Vocês vão analisar aqui esse gráfico e vão dizer se essa pergunta aqui tem uma resposta afirmativa ou negativa. E a questão B, por quanto tempo um alemão fica diariamente conectado à internet? Observem o gráfico, analisem, extraiam as informações dele e respondam as questões. E na sequência eu volto com as respostas. Responderam? Conseguiram interpretar, extrair as informações do gráfico? Vamos às respostas então. Sim, pois o gráfico deixa evidente isso. Dobrou, né, de 2012 a 2016, o número mais que dobrou. A gente pode observar aqui, ó, essa parte em laranja, 2012, olha em 2016, como mais do que dobrou o tempo que o brasileiro fica na internet. E a questão B, por quanto tempo um alemão fica diariamente conectado à internet? Ele fica conectado por 1 hora e 37 minutos, né, em média aí, na internet. Então o alemão fica bem pouco tempo, né, em relação ao brasileiro. Deve usar esse tempo que ele não fica nas redes sociais de forma mais produtiva, certamente. Então vamos agora para a última questão, a questão 7. Tendo como base o gráfico ao lado, responda a questão. Segundo o que dizem os especialistas, é possível chegar à conclusão de que o ideal para os brasileiros seria manter o tempo de uso diário de celular que se tinha em 2012? Pensem sobre essa pergunta e eu já volto com a resposta. Então vamos à resposta. Sim,
pois os especialistas recomendam um uso diário de no máximo 2 horas. Em 2012, esse era o tempo aproximado de uso diário do celular no Brasil. O gráfico mostra isso, 4 horas e 48 minutos em 2016, 2012 menos da metade desse tempo. Então, percebe-se aqui que se aproxima, se passa pouca coisa de 2 horas. Ok? Pode? Depois de tudo que foi dito até aqui, você acredita que o smartphone é um vilão? Será que ele é um vilão? Que ele é um inimigo que tem que ser combatido? Ferro e fogo? Será? Na sua opinião, esse equipamento em si é o problema? Obviamente que não. O que importa aqui é o modo como ele é usado, o tempo de uso do smartphone, a maneira como se usa. É a dose. Costuma-se dizer que entre aquilo que faz bem, o remédio e o veneno, o que faz a diferença é a dose, a quantidade. Se você usar o medicamento que o médico prescreve para você na dose que ele prescreveu, na dose correta, o medicamento vai fazer bem para você. Se você usar fora da dose que ele prescreveu, se você usar excessivamente esse medicamento, ele vai se tornar um veneno, ele vai fazer mal para você. Ok? Essa analogia vale para o uso do celular. Dicas do professor Wagner para você usar o celular de forma saudável. Evite usar o celular por mais de 2 horas. Se precisar utilizar o celular por mais tempo, em ocasiões esporádicas, faça-o sem exageros. Tente aproveitar a maior parte do tempo que você fica no celular para ler textos, informativos, poemas, crônicas, ouvir músicas, etc. Cuide sempre da sua postura para não sobrecarregar a coluna. Evite usar o celular antes de dormir. Controle o tempo que você permanece em redes sociais. Elas são importantes para nos relacionarmos com o mundo, mas o uso exagerado delas toma boa parte de um tempo que você pode usar para realizar atividades mais úteis, como se exercitar, ler um livro, fazer a tarefa de casa ou conversar presencialmente com alguém. Aí estão as dicas que eu deixo para vocês. Chegamos ao final de nossa aula. Até a próxima. Um grande abraço a todos.